Ok. Boa tarde a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre cálculo 2. E dessa vez vamos estudar capítulo 2 relativo às aplicações da integral, né? A primeira aplicação de caráter geométrica vai ser o cálculo de áreas entre duas curvas, né? Então, vamos considerar, né, duas funções contínuas que nós vamos chamar f e g. Né? F e g. Aqui estão as funções f e g, ambas as funções definidas sobre um intervalo fechado limitado AB, né? Com valores reais. Então aqui estamos ilustrando essas funções, né? Veja que nesse intervalo aqui, a gente está assumindo que os valores que toma a primeira função, f em x, né, são maiores ou iguais que os valores que toma a segunda função, né? Então, f de x maior ou igual que g de x, qualquer que seja o x que está no intervalo AB, né? Certo? Ok. Bem, então, nosso objetivo é calcular a área dessa região aqui, dessa região, então chamada região S, né? De maneira analítica, essa região consiste no conjunto de pontos x, y de R2, onde x está variando entre A e B, e y está variando entre g em x e f em x. Certo? Então, nosso problema é calcular a área dessa região, né? Então, esse é o nosso objetivo, certo? Como calcular usando integrais a área dessa região, ok? Bem, vamos dar uma ideia rápida, né? Intuitiva de como isso pode ser resolvido, tá? Então, como inicialmente, né, a definição de área, certo? Apenas para dar uma ideia, tá bom? O que a gente faz é dividir esse intervalo AB em n subintervalos, tá? Aqui somente vou dar a ideia, por favor, não se preocupe, a gente não vai usar limites, somas, nem nada disso, apenas para ilustrar, tá bom? Então, a gente dividimos o intervalo AB, né, em n subintervalos. Em n subintervalos, né, como sempre, todos do mesmo comprimento, né? Subintervalos de comprimento, que nós chamamos delta, né? Isso de comprimento, delta. Como todos os intervalos vão ter o mesmo comprimento, esse delta vai ser comprimento do intervalo AB dividido por n, certo? Ok. Então, nós sabemos, né, que dentro desse ficam assim divididos em n, aparecem n subintervalos, e no subintervalo genérico, por exemplo, esse que aparece aqui, né? Aparece aqui, a gente pode aproximar essa área somando as áreas desses retângulos aqui, né? Por exemplo, aqui aparece esse retângulo, tá? Esse retângulo. Então a gente escolhe um ponto genérico dentro desse intervalo xi. Vou anotar aqui, né? A gente pega um xi estrela, né? Dentro desse intervalo genérico, que seria o xi menos 1, xi, certo? E então aparece esse retângulo aí. Veja, qual seria, né, o comprimento ou as medidas desse retângulo, Veja, segundo a figura, se você aplica f em x e estrela, vai aparecer esse valor aqui, ó, esse valor aqui
seria o F aplicado em X e estrela, não é isso? Ok. E G em X e estrela seria esse ponto aqui. Agora, veja, nesse caso, a G está tomando valores negativos, né? Então esse G em X e estrela seria negativo. Então, geometricamente, a altura desse retângulo aqui, vamos colocar esse retângulo. Esse retângulo aqui teria por altura quanto? Olha, essa parte aqui, né? Aqui está sendo indicado, essa parte aqui. Em termos geométricos, isto aqui vale f em x e estrela. Porque f em x e estrela é positivo, até aqui. Mas essa parte aqui. Geometricamente, essa parte, se você está medindo, né? Certo? E como g em x e estrela é negativo, você tem que trocar sinal e somar. Ou seja, em outras palavras, essa altura aqui vai ser f em x e estrela, né? Menos, porque você está adicionando o x e estrela com sinal negativo, já que nesse caso o x e estrela é negativo. Então, com esse menos será mais essa parte aqui. E a base aqui vai ter comprimento delta, não é isso? Comprimento delta. Então, o que acontece? A área desse retângulo genérico, vamos chamar RI, seria essa altura, F em X e estrela, menos, né, G em X e estrela, certo? Tá. Então, por que a gente considerou menos aí? Porque segundo o gráfico, né, G era negativo, segundo esse gráfico aqui, o G é negativo, certo? Portanto, como a gente precisa somar esse comprimento, né, eu não posso colocar mais G, X e estrela, porque aí estaria somando com uma quantidade negativa, né? Não, eu quero que essa daqui, geometricamente, seja uma quantidade positiva. Então, o valor absoluto vai ser menos isso. Por isso que eu adicionei menos G em X e estrela, certo? Agora, alguém pode perguntar, professor, e em outra situação sempre vale que a altura vai ser essa diferença? A resposta é afirmativa, certo? Olha, deixa aqui ilustrar, por exemplo, a gente pode, deixa eu ver aqui, acho que aqui está faltando espaço, né? Tá. Olha, por exemplo, numa situação, digamos, deixa eu aproveitar por aqui, por favor, para indicar, certo? A gente pode ter uma situação como a seguinte, né? Uma situação seguinte. Digamos que aqui está a nossa função, né? Nossas funções, os gráficos, vou colocar aqui ambas positivos, né? Digamos, esse daqui é F e esse daqui é G. Tá vendo que nesse caso, ambos gráficos representam funções maiores ou iguais a zero, né? Então, aqui A, aqui B, né? Ok. Então, digamos, aqui estou no intervalo genérico, né? Então, aqui vou considerar esse ponto arbitrário como antes, né? E aqui estou considerando esse retângulo aí, certo? Esse retângulo que vai aproximar, né? Então, aqui vai ser a altura, como vai ser calculada a altura? F em x e estrela, que seria esse daqui, F em x e estrela. Vamos calcular esse ponto. Ambos são positivos, né? Tá? E G em x e estrela, que seria mais ou menos isto aqui, né? Tá? Ok. Então, a gente vai ter esse retângulo aqui que vai aparecer. Esse retângulo, por favor. Esse retângulo aqui. Vai aparecer esse retângulo, não é isso? Esse retângulo RI, tá? O retângulo RI.
Então, veja bem, quais vão ser as dimensões desse retângulo, por favor? Desse retângulo. Veja, todo isso daqui até aqui, vale f em x e estrela, não é isso? Tudo isso daqui, geometricamente, é f em x e estrela. E essa partezinha aqui, daqui até aqui, é g em x e estrela. Então, como eu estou interessado nessa parte aqui, vai ser a diferença de f em x e estrela menos g em x e estrela. Tá bom? Então, a área desse retângulo genérico também vai ser igual a altura. Quem é a altura? Tudo, né, daqui até aqui, que é f em x e estrela, menos essa parte aqui. Certo? E vai ser f em x e estrela menos g em x e estrela, ok? Aqui, se realmente eu calculei a diferença, tá? Porque g em x e estrela, segundo o gráfico, é positivo, né? Tá? Por delta, que é o comprimento desse intervalo. Certo? Então, qualquer que seja a situação geométrica onde f maior ou igual que g, realmente o comprimento dessa altura vai ser essa expressão, f em x e estrela menos g em x e estrela, né? Ok, então a área dessa região S, né, que estamos interessados, ao final vai ser calcular o limite, né, quando n vai para o infinito, ok? A soma de todas essas áreas desse retângulo, né? A soma das áreas desses retângulos. Nesse caso, a gente está considerando n retângulos. Né? Eu vou somar as áreas de todos esses retângulos, né? E vou tomar o limite quando n vai para infinito. Isso aí deve ser a área, certo? Ou seja, dito em outras palavras, isto aqui vai ser o limite quando n vai para infinito, das somas de quem? Quem é a área ao final? Essa expressão aqui, ó, f em x e estrela menos g em x e estrela, né? Tudo isso multiplicado por delta e variando de 1 até n, né? Mas isto aqui não é outra coisa, pela definição da integral, que a integral de a até b da função f menos a função g. Tá bom? Ok, então essa ideia intuitiva serviu para justificar, né, essa definição aqui, por favor. Agora sim a gente vai definir, tá certo? Definição. Sejam f e g duas funções contínuas, né? Portanto, integráveis de tal forma que f em x é maior ou igual que g em x, né? Este daqui é nossa f em x, e é o gráfico da f, e esse daqui é g em x, tá bom? Não importa se uma delas toma valores positivos, outra negativos, ambos positivos, ambos os negativos. O que interessa é que uma fica por cima, tá? Aqui, ó, f em x, os valores que toma, são maiores ou iguais que g em x, certo? Para todo x que está em AB. Tá? Então, como f em x maior ou igual que g em x, a diferença f com g vai ser positiva. Então, essa integral aqui vai ser maior ou igual a zero. Né? Então, representa realmente uma área. Né? Uma área. Essa área vai ser realmente positiva. Então, por definição, por favor, tá? Agora, você não precisa se preocupar em limites, somas e rimas. Né? O que a gente fez, isto aqui, esse processo é apenas para justificar ou dar uma ideia intuitiva de por que essa definição, tá? Mas de agora à frente, você vai aplicar essa definição quando queira calcular a área de uma região limitada pelos gráficos de f e g, as retas verticais x igual a x igual a b e o eixo x. Como é? Integral de f em x menos g em x
né? Onde f em x maior ou igual a g em x, beleza? Exemplo, né? Vamos calcular exemplos, né? Vamos ilustrar isso aí com exemplos, né? Encontre a área da região limitada acima por y igual a exponencial de x, limitada abaixo por y igual a x, e limitada nos lados pelas retas verticais, x igual a 0 e x igual. Ok, vamos ilustrar o gráfico de ambas as funções, não é isso? Ok, então, aparece a função exponencial, né? A função exponencial. Estamos interessados no intervalo entre 0 e 1, né? 0 e 1. Aqui, digamos que o 0, aqui 1, não é isso? A função exponencial, né? 0 vale 1, né? Então, aqui vai ser 1, digamos, ponto 1. E a exponencial ela é uma função crescente, né? Ela vem crescendo, né? Cresce, cresce. E esse valor que vai tomar aqui é e elevado a 1, e. Tá bom? Essa aqui é a função exponencial, né? Essa aí limita por cima. E por abaixo temos a função y igual a x. Y igual a x. Que vai ser a reta identidade, né? Y igual a x seria essa reta aqui, ó. Essa reta, né? Essa reta aqui. Correto? Muito bem, vamos anotar aqui essa função y igual exponencial, né? E essa função que está aqui é a função y igual a x. Então, segundo os dados do problema, nosso objetivo é calcular essa área aqui. Essa área, né? Aqui temos... certo? Tá. Essa área aí, né? Essa área, né? Essa área é limitada, então, pelas funções y igual a x e as funções y igual a x. Então, você vê que a função exponencial ela é maior ou igual, né? E elevado a x maior ou igual que a função x. Qualquer que seja o x no intervalo 0, 1, ok? Então, a área dessa região, segundo a definição, vai ser a integral no intervalo correspondente, 0 até 1, da função que fica por cima, exponencial, menos a função que limita inferiormente, diferencial de x, correto? Essa é a definição de área, né? Função maiorante menos função minorante, a diferença, né? No intervalo correspondente, correto? Pronto. E agora, simplesmente temos que calcular essa integral, né? Então, para calcular essa integral, né? A gente pode separar numa diferença de duas integrais. A integral da exponencial menos a integral da função linear x, né? E a gente aplica o teorema fundamental do cálculo, né? Uma antiderivada da exponencial é a própria exponencial, não é isso? Exponencial. Avaliamos em 1, 0 e calculamos a diferença. Menos uma integral indefinida de x, uma antiderivada, seria x² dividido por 2, certo? Entre 0 e 1. No próximo capítulo, a gente vai estudar integrais um pouco mais complexas, né? E aí, quando estudemos as técnicas, né? Mas, por enquanto, as aplicações vão ser com as integrais que a gente já conhece. Então, aqui vai ser exponencial e elevado a 1, menos e elevado a 0, que é 1, né? Essa é a primeira parte, menos, isso aqui é quanto? X² avaliado em 1 vai ficar 1 meio, né? E em 0 vai ficar 0, ok? Então, a área dessa região, né? S, vai ser E
menos 3 meios. Tá bom? Esse, então, é o valor da área, né? Tá bom? Muito bem. Vamos ver agora outro exemplo, né? Encontre a área da região delimitada pelas parábolas y igual a x quadrado e y igual 2x menos x quadrado. Certo? Ok. Bem, como é uma região, está dizendo aqui, delimitada, certo? Então, essas curvas aqui tem que se intersecar, certo? Então, vamos primeiro achar a interseção dessas curvas, né? Ambas são parábolas, certo? Então, vamos chamar de P1, digamos, deixa eu anotar aqui, seja P1, a parábola cuja equação é y igual x quadrado, né? E a outra parábola vamos chamar de P2, aquela que tem por equação y igual 2x menos x quadrado, né? Uma coisa que você já pode observar é o seguinte, com relação a essa parábola 2, né? Como aqui está menos x quadrado, ela tem que ser uma parábola que se abre para baixo, né? Para baixo, porque é o sinal aqui, o coeficiente que acompanha a expressão quadrática, x quadrado, é negativo, né? Certo? E essa aqui, x quadrado, nós sabemos, a parábola, digamos, canônica, né? Essa aí se abre para cima, né? Então, vamos achar a interseção, né? Quem é a interseção dessas parábolas, certo? Porque achando a interseção, a gente vai obter os pontos justamente do intervalo onde a gente vai integrar. Quem é isso aqui? Né? Quando você interseca duas curvas, você tem que igualar ambas as equações. Né? Então vamos igualar x2, né? Y é x2 por um lado, y igual a 2x menos x quadrado por outro lado. Né? Então, eu quero igualar esse daqui, resolver essa equação e então calcular os pontos onde ambas as parábolas vão se intersecar. Então, aqui, ó, 2x quadrado, né? Estou passando esse menos do lado esquerdo, vai virar mais, 2x quadrado igual a 2x, não é isso? E aqui o 2 pode ir embora, né? Esse 2 pode ser cancelado. E quando x quadrado igual a x? Então, x pode ser 0, ou x pode ser igual a 1, não é isso? São os valores que resolvem essa equação, não é isso? É claro isso daí, né? X quadrado igual a x. Se somente sim, x vale 0, x vale 1, tá? Então, olha, depois de a gente ter calculado esses pontos onde as parábolas se intersecam, né? Vamos ilustrar o gráfico, né? Tá, então, a gente vai trabalhar no intervalo, no intervalo 0 até 1, né? 0 até 1. 0 até 1, certo? Olha, quando a primeira parábola, xp1, né? X quadrado. X quadrado, nós sabemos que o gráfico dessa tem que ser uma coisa desse tipo, né? Y igual a x quadrado, a gente sabe bem, né? E a outra, tá? A outra, né? A outra, quando x vale 0, quais são os valores? Os valores correspondentes. Quando x vale 0, né, o valor de y, você pode substituir aqui ou aqui, tanto faz. Y vale 0, quando x vale 1, y vale 1, né? Y vale 1, certo? Então, essa outra aqui, né? Essa outra é uma parábola que vai passar por esses pontos também,
0 e 1, né? Mas ela tem concavidade para baixo, né? Ela tem concavidade para baixo, por causa desse menos aqui, tá certo? Então ela tem que ser uma parábola assim, né? Desse tipo, tá certo? Como ela vai passar por esses pontos, então essa parábola tem que ser mais ou menos dessa forma, tá certo? Tá? Então vamos anotar aqui. Essa que fica por cima é a parábola, a segunda, 2x menos x quadrado, né? E essa que está limitando inferiormente vai ser a parábola canônica, y igual x quadrado, não é isso? Ok, então a pergunta é calcular a área da região delimitada por ambas as parábolas. Então tem que ser essa, né? Essa região cuja área desejamos achar, certo? Ok, e agora aplicamos a definição. Qual é a região? Qual é a área de uma região assim? Tem que ser a integral de 0 até 1 da função que fica por cima. Seria 2x menos x quadrado e menos x quadrado, não é isso? Então vamos anotar aqui, ó. A área dessa região, por favor, é a integral, em que intervalo? 0 a 1, né? A função que está por cima, 2x menos x2, né? Menos a função x quadrado, não é isso? Né? Tudo, opa, acho que aqui, vou apagar aqui. Deixa eu fazer um integral de 0 até 1, né? Essa função menos a outra, né? Diferencial de x. Tá. Bom, fazendo as simplificações, isso aqui vai ficar 2x menos 2x2, não é isso? Integral de 0 até 1, 2x menos x quadrado menos x quadrado, 2x quadrado, não é isso? Diferencial de x. E pronto, a gente aplica então o teorema fundamental do cálculo. Integral de 2x, direto. Integral de 2x vai ser x quadrado, né? X quadrado, que tem que ser avaliado em 1 e em 0, menos integral de 2x quadrado. Integral de 2x quadrado é 2x cubo dividido por 3, não é isso? Tudo avaliado em 1 e em 0, né? Esse 2 aqui a gente poderia ter colocado em evidência, né? Também, né? Tanto faz. Ok, aqui vamos fazer as contas. Em 1, esse vale 1 e em 0 vale 0. Então, essa integral aqui é 1. E do outro lado, avaliado em 1, vai ficar 2 terços, né? Porque 0 é 0. Então, 1 menos 2 terços, 1 terço. Tá bom? Portanto, a área da região pedida é 1 terço, né? 1 terço unidades quadradas, alguma unidade quadrada. Beleza? Tá? Então, somente é reconhecer qual é a função que está por cima e qual é a função que limita por baixo, tá bom? Vamos ver mais... sim. Antes de ver mais exemplos, deixa eu analisar a seguinte situação. Olha, em geral, não necessariamente uma função vai ser maior ou igual que outra, né? Certo? Então, mas talvez em alguns subintervalos, uma seja maior que a outra. Como assim? Olha, veja o comportamento. Aqui eu tenho duas funções, né? A função f e a função g, né? Então, esse vermelho aqui está indicando o gráfico da função f, tá bom?
E essa curva azul, né? Esse daqui, o gráfico da função g. Então, globalmente, no intervalo AB, né, eu não posso dizer que f é maior nem que g é maior. Mas, por subintervalo, sim. Olha, está vendo aqui um ponto de interseção, certo? Digamos que esse ponto de interseção aqui corresponde a um ponto, digamos C. Vamos chamar esse ponto, né, que num caso concreto a gente pode calcular e sale é um valor C, tá? E aqui a gente tem outro ponto, né? Vamos chamar esse ponto aqui, né, de D, certo? D. Então, digamos que a gente, depois de fazer contas, calculamos que esses pontos de interseção são x igual a C e x igual a D. Ok, agora sim, no intervalo A até C, quem é maior? A função f, não é isso? Olha, primeira coisa que a gente tem que notar é que a área total, né, vamos anotar aqui, a área total, digamos, S, pode ser calculada somando as áreas, né? Ou seja, a área de S1 mais a área de S2 mais a área de S3, tá bom? Isso aí é uma observação geométrica, né? É claro isso daí, né? Se eu quero a área total, tem que somar as áreas, né, das respectivas porções, certo? S1, S2, S3. Agora sim, para calcular S1, você tem que trabalhar no intervalo AC. Então, você observa que em AC, quem é maior? A função f, né, que está representada por essa curva em vermelho, né? Isso, esse maior, ó, fica por cima, não é isso? Então, veja bem, a área da região S1, né, como pode ser calculada? Como sendo a integral de A até C. Quem é a função que fica por cima? A f. F é vermelho, por favor. F, né? F. Tá? A função que limita inferiormente seria g, que está aí indicada de cor azul, não é isso? G. Tá? Então vai ser f menos g. Certo? Ok. No intervalo seguinte, C a D, né, que seria a região S2, a área pode ser calculada como a integral de C a D. Mas a diferença do caso anterior, quem está por cima agora é a função G, né, que essa linha azul, ó. Linha não, essa curva, né? Essa curva azul ficou por cima e a curva vermelha, que é F, né, limita inferiormente. Então tem que ser G menos F, G menos F. Então essa área S2 vai ser de C até D, da G menos a F, né? G menos a F, certo? Ok, diferencial X, né? E finalmente a área da terceira região, né, que corresponde ao intervalo entre D e B. Quem ficou por cima? Agora a região, quer dizer, a curva vermelha, né, está aqui. Essa limita superiormente e inferiormente limitada pela curva azul, né? Então, a área dessa região S3 vai ser a integral de D a B de quem? Da F em X menos G em X. Certo? Vamos escrever aqui, então. A área S3 vai ser igual, então, a integral entre D e B da F, porque ela fica por cima, menos a função G, ok? E depois, né, depois de calcular cada uma dessas áreas, certo?
a resposta final vai ser a soma das áreas. Cada uma delas calculada via uma integral, certo? Esse daqui essa primeira integral de A a C, f menos g, tá? A segunda de C a D, g menos f, porque a g fica por cima, né? E finalmente a integral de D a B, da f, que fica por cima, menos a g, tá bom? Então, em regiões desse tipo, a gente tem que dividir, certo? E ver em quais intervalos uma função é maior ou igual a outra, certo? Vamos ilustrar isso com um exemplo, né? Um exemplo simples aqui, ó. Achar a área da região limitada pelas curvas y igual seno de x, y igual cosseno de x, a reta x igual a 0 e a reta x igual a π meios, né? Ok, então vamos fazer um pequeno desenho aqui, né? Desenho aqui, tá? Bom, ambas as funções são tranquilas, a gente já conhece o comportamento delas, né? Então, o seguinte, né? A gente vai trabalhar no intervalo 0 até π meios, não é isso? Então, a função seno nesse intervalo é uma função crescente, né? Seno de 0 é 0, seno de π meios é 1, não é isso? Seno de π meios é 1, né? Esse valor aqui seria 1 realmente, né? O seno é mais ou menos dessa forma, né? O seno assim, né? Certo? E o cosseno, a diferença do seno, ela decresce, né? Cosseno de 0 é 1 e cosseno de π meios é 0. Então, esse daqui vai ser o cosseno, tá? O cosseno. Aliás, vamos melhor, né? Vamos melhor pintar este aqui com vermelho, né? Para diferenciar. Vai ser vermelho e essa outra curva vamos fazer com azul, não é isso? Opa. Tá? Cosseno com azul, não é isso? Tá, então vamos anotar aqui. Este daqui é y igual cosseno de x, né? E aquela de vermelho é y igual seno de x, correto? Mas qual é a região limitada, né? A região limitada por essas curvas tem que ser essa daqui, né? Certo? Por esse daqui, tá? Esse daqui, a região limitada por ambas as curvas, né? Este daqui. Beleza? Ok, então vamos anotar aqui região S, né? Olha, essa região S, você observa, né? Você observa que desse ponto até esse ponto aqui, quem fica por cima é a função seno. E daqui para aqui, a função, né, que domina é a função cosseno. Aliás, essa região aqui, né, quem fica por cima é o cosseno, mas quem fica limitando inferiormente é essa função aqui, que é a função y igual a 0. É importante anotar isso daqui, y igual a 0, tá? Mas que ponto é esse daqui? Esse ponto corresponde à interseção, esse ponto corresponde à interseção do seno com o cosseno. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é quando o cosseno de x é igual ao seno de x. Né? Quando? Bom, isso aí você sabe que isso acontece com a tangente de x igual a 1, ou seja, quando x é igual a π quartos, né? Isso π quartos, né? 45 graus. E esse valor aqui vai ser cosseno de π quartos, raiz de 2 dividido por 2. Ou seja, esse valor aqui realmente é a raiz de 2 dividido por 2, certo? Ok. Então, aqui vou ter duas regiões. A região S1
e a região S2, né? E a área vai ser a soma das áreas S1 com S2. Então, primeiro vou calcular a área de S1. Área de S1 vai ser a integral de 0 até esse ponto, que já sabemos que é π quartos, né? Π quartos. Né? Π quartos. Integral de 0 até π quartos. Tá? Qual função está por cima? Seno. Seno de x. Menos a função. Está aqui, ó. Essa função aqui é a função y igual a 0. Menos 0, né? Diferencial de x. Tá ok? Isso aqui a gente pode calcular, né? Integral de 0 a π quartos do seno de x. Uma antiderivada do seno é menos cosseno, né? Então, vai ser menos cosseno de x. E a gente tem que avaliar em π quartos, avaliar em 0 e calcular a diferença. Então, menos cosseno de π quartos é menos raiz de 2 dividido por 2. Menos, por causa desse menos aqui, que você tem que fazer a diferença, vai ficar mais cosseno de 0, que é igual a 1. Tá certo? Então, a área da região S1 vai ser 1 menos raiz de 2 dividido por 2, né? Raiz de 2 dividido por 2, correto? Se você recorre à geometria, você vai ver que essa região S2 é simétrica com a região S1, né? Então, deve ter a mesma área, né? A mesma área, né? E, de fato, vamos calcular e verificar que isso aí está acontecendo, né? A área da região S2, como vai ser calculada? Como a integral de π quartos até π meios. Que função está por cima? Essa azul. Quem é azul? Cosseno. E que função está limita por abaixo? 0, 0. Tá bom? Tá, então vai ser integral de π quartos a π meios. π quartos até π meios da função limitante superior cosseno de x e 0, menos 0, né, que é a reta horizontal, tá? Ou seja, integral do cosseno, simplesmente. E você sabe que uma antiderivada do cosseno é o seno, né? Então vai ficar seno de x, né? π meios aqui, π quartos aqui. Seno de π meios é igual a 1, menos seno de π quartos, que é raiz de 2 dividido por 2. Então, a área de C2 é 1 menos raiz de 2 dividido por 2, que é justamente igual à área de C1. É um negócio que a gente já sabia por causa da simetria, né? A simetria. Então, finalmente, a área que a gente quer calcular é a soma das áreas, né? A área de S1 mais a área de S2, ambas são iguais, né? Realmente. A área de S2 e ambas valem 1 menos raiz de 2 dividido por 2. Então, multiplicar por 2 vai ficar 2 menos raiz quadrada de 2, certo? Então, essa aí vai ser a área da região pedida, tá bom? Tá bom, pessoal? Muito bem. Deixa eu ver outro exercício aqui. Ah, sim. Tá. Outra situação. Agora uma situação um pouco diferente da anterior, né? Olha, no caso anterior, a gente trabalhou com funções de x, né? Funções, uma função que fica por cima e outra função que fica por baixo, não é isso? Ou, digamos, a maior complicação seria, bom, simplesmente dividir em regiões
uma fica por cima, a outra por baixo, né? Decidir isso. Mas ambas as funções dependem de x. Algumas vezes você vai se encontrar com curvas, como essas daqui, que não são funções de x. Olha, essa curva aqui, essa vermelha, não é uma função de x. Assim como essa azul aqui, também não é uma função de x. Por que não é uma função essa vermelha, né? Essa vermelha não é uma função, né? Porque, por exemplo, digamos, se você tem desse tipo, para um mesmo x, se você traça uma reta vertical, você vai ter dois valores, né? Esse valor e esse valor. Então, isso aí não contradiz o conceito de função, porque o conceito de função associa a cada ponto do domínio um único ponto do contradomínio, um único valor. E aqui você está associando ao mesmo x dois valores, certo? Então, esse tipo de curvas não representam funções de x. Então, elas são funções de y, na verdade, né? Então, funções de y. Bem, então a gente como vai trabalhar nesse caso aí? No lugar da gente considerar x como variável, a gente vai trabalhar com y como variável, tá? E vamos integrar no intervalo de c até d. Veja bem aqui, de c até d. No lugar de trabalhar sobre x, vamos trabalhar sobre y, né? Certo? E, então, quem vai ser a função maiorante? Essa que está à direita, a função que está à direita, essa vermelha, menos a função que fica limitando a curva do lado esquerdo, certo? Que seria essa azul aqui, beleza? Então, em resumo, vamos anotar aqui de maneira prática. Como você vai calcular a área de regiões dessa forma, né? Onde ambas as curvas são funções de y. Então, você vai fazer a integração de c até d, por favor, né? De c até d, da função que fica do lado direito, nesse caso, ó, aquela função que está do lado direito, essa daqui, né? É f de y. Vou anotar aqui um pouco maior para y não. X é uma função de y, não? Olha, a diferença dos casos anteriores é que x é uma função de y, né? Nos casos anteriores, y é uma função de x, tá? E aqui, essa azul, por favor, x é uma função g de y, tá bom? Então, vai ser a função f, que está do lado direito, né? F menos a função g, que está do lado esquerdo, tá? Diferencial de y, tá ok? E isso aí vai ser a fórmula que vai nos permitir calcular áreas de regiões limitadas por curvas que são funções de y. Sempre tem que ser a função que fica do lado direito, né, menos a função que fica do lado esquerdo, tá? Se você pode pensar em uma rotação, digamos, se você rota, digamos, né, então você vai pensar, se você rota, digamos, 90 graus, né, certo? Você vai pensar como se f estivesse por cima da função g, né? Então estaria no caso anterior, certo? Mas se você quer pensar da mesma forma como a gente trabalhou inicialmente, você pode aproximar, veja bem, por retângulos. Considere esse retângulo aqui, esse retângulo, né? Esse retângulo aqui vai ter como comprimento da base o
delta, delta de y, essa pequena variação, delta de y, né? Olha, esse retângulo aqui é delta de y, né? Quer dizer, essa base aqui, delta, né? Nosso delta, o delta de y, né? E qual vai ser a altura? Olha, daqui até aqui vale todo f de y. E daqui até aqui, g. Então, esse tem que ser a diferença, né? Então, esse daqui tem que ser f de y menos g em y. Isso aí seria a altura. Ou se você quiser, a base, e esse aqui é a altura, tanto faz. Então, esses são os comprimentos desse retângulo, né? E, portanto, a área desse retângulo seria isto multiplicado por isto. Aí você tem que somar essas áreas, calcular o limite, né? E isso não é outra coisa que essa integral aqui. Tá bom? Então, de maneira prática, por favor, integre no intervalo correspondente, certo? A função f, que fica do lado direito, menos a função g, que está do lado esquerdo. Obviamente, podem aparecer, digamos, pode ser que em algum momento, né, por exemplo, pode acontecer, digamos, que você tem a função, pode ser uma coisa desse tipo, digamos, uma combinação assim, né, que apareça, né, uma coisa desse tipo, digamos, né, sei lá. Então aí você vai dividir em em subintervalos, né? Olha, o que estou querendo fazer aqui? Deixa eu explicar melhor. Tá, digamos que você vai ter agora uma região dessa forma, certo? Tá, então este daqui, esse daqui é nossa função x igual a f de y, né? E isto aqui é nossa função x igual g de y, né? G de y. Então eu estou interessado em calcular essa área aqui limitada por ambas as funções, né? Toda essa região aqui, amarelo, certo? Só que acontece que nem sempre a função f vai estar do lado direito, né? Ela vai estar do lado direito somente daqui até aqui. Então, digamos que esses pontos, digamos, depois de você calcular, né? Olha, nós chamamos esse aqui é o D e esse daqui, esse ponto aqui, digamos que seja o C. Aqui no caminho, digamos, você encontra esse ponto E, né? Então, veja bem. De C a E, a curva azul está do lado direito. A curva azul está do lado direito. E a curva vermelha do lado esquerdo. E de E até D, ao contrário, né? A F fica do lado direito e a G do lado esquerdo. Então você dividiu a sua região, né, em duas, né? S1, S2. Né? A gente poderia ter dividido em um. Segundo caso, né, pode ser dividido em podem aparecer problemas onde há mais divisões, né? Mas a gente vai seguir essa ideia. Então, quem seria a área total vai ser a soma, é claro, né? A área total vai ser a área de S1 mais a área de S2, né? Isso é claro. Mas a área de S1, como a gente vai calcular? Ambas são funções de y, então eu vou trabalhar com y como variável, né? Mas aqui, ó, vou trabalhar primeiro de C até E, né? Qual função está do lado direito? Essa curva azul, a curva azul, essa função G. E do lado esquerdo, a função representada pela curva vermelha, não é isso? Isso aqui é a função F. Então aqui tem que ser
Azul menos vermelho. Azul, que é o G, né? G menos F. Certo? Menos F. Tá? E a área da região S2, né? A região S2 agora vai ser calculada como a integral de E, né? Até D. Qual curva fica do lado direito? Vermelha, correspondente à função f. E do lado esquerdo, aquela correspondente à função g. Então tem que ser f menos g. Então aqui vai ser d. Vou colocar este c aqui para não confundir, né? E aqui vai ser de E até deixa eu apagar aqui. De E até D. Função que fica do lado direito é a F, né? Função que fica do lado esquerdo, G. Tá bom? Muito bem. Depois de você calcular ambas as integrais, né? Ou seja, as áreas de S1 e S2, você soma e calcula a área total, beleza? Então, de maneira prática, quando você tem duas funções, né, que dependem de y, que você vai fazer, como você vai calcular a área da região delimitada por ambas as funções? Simplesmente calculando a integral, né, com a variável y, da função que fica do lado direito, menos a função que fica do lado esquerdo, no intervalo correspondente, tá bom? Exemplos, né? Encontre a área da região delimitada pela reta y igual x menos 1 e pela parábola y quadrado igual a 2x mais 6, né? Olha aqui, y quadrado, então ela tem que ser uma parábola, né, que se abre à direita, né? Então, uma parábola desse tipo, não é isso? Tá? Então, esse tipo de parábolas não representam funções de x, porque já expliquei, retas verticais vão cortar em 2 pontos, e isso aí não pode acontecer com funções de x. Então, esse tipo de parábolas vão representar funções de y. Tá certo? Muito bem. Bom, como aqui está falando de uma região delimitada, né? Essa reta aqui e essa parábola vão se intersecar, né? Então vamos considerar a reta L, né? Cuja equação é y igual a x menos 1. Essa reta, ela pode representar uma função de x ou uma função de y, né? É linear, tanto faz. Visto dessa forma, y é uma função de x, mas se você isola x em termos de y, certo? Ou seja, x igual a y mais 1, seria uma função de y, né? E por outro lado, a gente tem essa parábola que seria y quadrado igual a 2x mais 6, né? Então vamos achar a interseção, né? Quem é L inter P, certo? Quem é L inter P? Tá? Para achar justamente o intervalo de integração, né? Olha, veja que daqui você pode, de L1, é melhor isolar x, né? Porque aqui, ó, x vai ficar em termos de y, vai ficar como y mais 1. E aqui, vamos fazer a mesma brincadeira, e então x, vamos isolar x, seria y quadrado menos 6, tudo dividido por 2, né? E aí a gente pode igualar, é mais fácil, né? Então, como ambas representam x, esse ponto está na interseção, né? Então, e para achar a interseção, a gente iguala ambas as equações, né?
seria mais fácil, né? Tá certo? Ok. Claro, outra forma, deixa eu ver aqui. Tá. Bom, isto aqui então, vamos multiplicar por 2. Vamos multiplicar por 2. Eu vou ter 2y mais 2 igual a y quadrado menos 6, né? E então, você vai ter y quadrado, né? Menos 2y, certo? Menos 8, né? Passar tudo. Estou passando tudo do lado direito, né? E depois o lado esquerdo igualar a zero, tá ok? Isolando, então, y quadrado menos 2y menos 8 igual a zero, né? Então, aqui, vou procurar dois números cujo produto é menos 8 e cuja soma seria menos 2, né? Então, esses números seriam menos 4 e 2, certo? Portanto, y seria igual a 4, né? Y menos 2, é isso? Y pode ser 4 menos 2, né? 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 4, menos 8, correto. Bom, eu já fiz direito essa conta aqui, né? Mas se você tem dúvidas, pode aplicar a fórmula geral, né? Certo? A fórmula geral para achar a raiz dessa equação quadrática, né? Eu fiz por fatoração, já temos os valores, né? É fácil isso aí. Tá, bom, se y é 4, podemos calcular o valor de x. É somente substituir aqui o aqui. Obviamente aqui é mais tranquilo, né? Se y4, x vai ser igual a 5, né? Então, aliás, x, né? Para esse valor é 5. Ou seja, o ponto 5, 4 pertence à parábola, né? Vou escrever agora melhor. Ambas, a parábola e a reta, né? Se y é igual a menos 2, x vale menos 2 mais 1, menos 1. Né? Deixa eu ver se eu deixei o espaço aqui. Tá, que bom, deixamos um espaço. Então, a interseção dessa parábola com essa reta, né, são dois pontos. Você escrever aqui L inter P, né? Esse conjunto é formado pelo ponto 5, 4 e menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, né? E 5, 4, certo? Ok? Ambos pontos pertencem à interseção. São os únicos pontos que estão na interseção, né? Agora, nosso interesse radica nos pontos menos 2 a 4, porque eles vão ser, vão determinar o intervalo de integração, né? Já que a gente vai considerar como funções de y, né? Vamos ilustrar o gráfico aqui, né? O gráfico, certo? O gráfico. Eu estou interessado no gráfico, né? Vamos graficar aqui. Tá? Certo? Então, quais são esses pontos aí? Olha, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, estaria por aqui mais ou menos, né? Vamos ubicar aqui, certo? Menos 1, menos 2, esse pontinho aqui. Este daqui é menos 2, certo? Menos 2. Já sabemos que esse daqui seria menos 1. E outro ponto é 5, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos por aqui. 4, 1, 2, 3, 4. É somente para ilustrar, certo? Não precisa ser perfeito, nada disso, né? Apenas ter a ideia, não é isso? Ok. Então, essa parábola, né, vai passar por esses pontos. Né? Essa parábola aqui vai passar por esses pontos. Nós sabemos que essa parábola deve ser uma coisa desse tipo, né? Certo? Porque ela se abre à direita, né? Então ela vai passar por esses pontos, né? Quando x vale 0, veja bem que essa parábola
quando x vale 0, né, essa parábola, o valor vai ser y² igual a 6. Né? Ou seja, y vai ser raiz quadrada de 6, positivo, então ela não vai passar por aqui. Ela vai passar mais ou menos por aqui, digamos. Não vai passar pela origem, tá? Tudo bem, ela faz isso, tá certo? Que outra coisa? Essa parábola seria assim. E a reta? A reta vai passar por esses pontos também, né? Vai passar por esses pontos. Ok? A reta vai passar por esses pontos. Esse daqui seria a nossa reta. Dois pontos determinam uma reta, então tem que ser essa mesma. Beleza? Tá bom. Então, vamos anotar aqui, né? Essa reta aqui, aliás, com vermelho, né? Com vermelho, ela é representada por essa equação, x igual a y mais 1, como função de y, né? X igual a y mais 1, né? E a parábola, esta daqui, x igual a esse daqui, ó, y² menos 6 dividido por 2, y² menos 6 dividido por 2, certo? E a região cuja área a gente está querendo calcular é essa daqui, é claro, né? Essa região aqui. Tá bom? Tá. Então, como a gente vai calcular a área, né? Vou chamar a região S. Então, a área vai ser a integral de menos 2 até 4, porque vou trabalhar sobre o eixo y, já que estou considerando funções de y. Da diferença da função que está do lado direito, que seria y mais 1, menos a função que está do lado esquerdo, essa daqui. Y² menos 6 dividido por 2, certo? Então, vamos anotar aqui a área, né, da região S é igual a integral, né, entre menos 2, né, menos 2 e 4, menos 2 e 4, menos 2 e 4, da função que fica do lado direito, y mais 1, y mais 1, menos a função que está do lado esquerdo, né, que é aquela parábola, né, y2 menos 6 dividido por 3, né, y², eu posso colocar assim, ó, y² dividido por 2 menos 3, né, então, é igual, né, isso, certo? Esse 2 coloquei aqui como denominador de y² menos denominador de 6, que é 3, tá? Ok, a gente tem que calcular essa diferença e depois a integral, né? Diferencial de y, estamos integrando sobre y, né? Isso aqui vai dar quanto? Integral de menos 2 até 4, y aqui, menos y² dividido por 2, e aqui vai ficar 1 menos 3 mais 4, não é isso? Mais 4, diferencial y, ok? E agora, né? Integral de y, antiderivada, y² dividido por 2, né? Temos que avaliar em 4, menos 2, menos integral de y², seria y³ dividido por 3, e com esse 2, 6, né? 4 aqui e menos 2. Mais integral de 4, né? Essa integral de uma constante é a constante multiplicada pela diferença dos limites. 4 menos 2 é 6. Então, 4 vezes 6, que seria 24, ok? Ok, e agora é só fazer conta aqui, né? Isto aqui vai dar quanto? Y² dividido por 2.
16 dividido por 2 vai ficar 8 menos 2 elevado ao quadrado. 4 dividido por 2, 2, simplesmente. Tá? Menos aqui, y ao cubo avaliado em 4, isso aí vai dar 64, menos aqui, 64. Esqueça desse menos que está aqui. Então vai ser a diferença. Menos 2 ao cubo é menos 8. Com menos vai dar mais 8, né? Mais 8. Mais 8 e todo dividido por 6. Mais 24, não é isso? E então, esse daqui vai dar quanto? 6 menos 64 mais 8, 72 dividido por 6 é 12, né? Mais 24. Isso aqui vai dar 12, 18. Tá bom? 18. Pronto. Então, o valor dessa integral, né, é 18 unidades quadradas, certo? Então, o que a gente fez? É simplesmente reconhecer qual dessas funções fica do lado direito e qual fica do lado esquerdo. Não precisa fazer um gráfico com precisão, né? Olha, pessoal, muitas vezes tenta graficar primeiro. Eu sugiro, calcular os pontos de interseção, porque isso aí vai dar uma ideia do intervalo no qual você vai trabalhar, tá certo? Deixa eu ver se temos aqui outro exemplo nessa direção. Bom, achar a área da região delimitada pelas parábolas, né? Por exemplo, semelhante. Y igual a 12 menos x quadrado é y igual a x quadrado menos 6. Bom, ambas são funções de x aqui, né? Então, temos a parábola P1, que seria y igual a 12 menos x quadrado, né? Você já sabe que essa parábola, né, tem que ser uma parábola desse tipo, não? Por causa desse menos aqui, tá? E essa outra P2, né, que é igual a y igual a x2 menos 6, ela tem que ser uma parábola que se abre para cima, né, com concavidade para cima, não é isso? Porque aqui é positivo, não é isso? Ok, então... Professor, Sim, pode falar. é que o Somar tinha feito uma pergunta antes, se seria possível uma interseção entre uma hipérbole e uma reta, a fim de calcular uma área por integral. Botou no chat essa pergunta. Deixa eu ver aqui. Seria possível uma interseção? Sim. A fim de calcular. Pode ser, sim. Pode, né? Pode, né? A gente somente tem que ver o intervalo, né, onde acontece essa interseção. Eu vou trazer para a próxima aula um exemplo, tá? Onde a gente vai ter que intersecar uma reta com uma hipérbola, por exemplo, tá certo? Tá? Com uma parte da hipérbola, é importante que seja uma parte, né, para que seja função, né? Certo? Ou de x ou de y, né? Vou trazer um exemplo, tá, para ilustrar, beleza? Muito bem. Bom, então deixa aqui. Sim, achar a interseção. Eu quero achar a interseção. Qual é a interseção P1 com P2? Qual é essa interseção, né? Qual é essa interseção? Certo? Olha, ele perguntou disso daqui, né? Por exemplo, pode ser uma... Hipérboles são desse tipo, por exemplo, né? Ou coisas que se abrem para aqui. Vou considerar isso daqui. Então, pode ser que, digamos, a gente tem uma reta desse tipo, né? Certo? Uma reta desse tipo e seja pedida calcular essa área. Tá? Certo? Então, a gente vai ver como vamos trabalhar, né, para resolver esse problema.
certo? Um exemplo concreto eu vou trazer na próxima aula, mas olha, esse daqui você vai ver como função de y, que vai ficar do lado direito, esta daqui, essa reta, e essa outra como função de y do lado esquerdo. Então, fazer a integral no intervalo correspondente, que a gente tem que calcular, daqui até aqui, não é isso? Dessa que fica do lado direito, menos essa que fica do lado esquerdo, né? Mas, com certeza, podem aparecer exercícios desse tipo, né? Mas eu vou trazer um problema concreto, né, para ilustrar uma situação nesse contexto, tá bom? Uma situação semelhante. Bom, então vamos calcular aqui a interseção dessas duas parábolas, né? Então, simplesmente, como ambas são iguais a y, né, se eu quero um ponto comum, eu tenho que igualar as equações, né? Um ponto em comum satisfaz ambas as equações, né? Então, como 12 menos x quadrado igual a y por um lado e x quadrado menos 6 igual a y por outro lado, temos que igualar para ver para que valores de x isso aí acontece, né? Tá? Então aqui a gente vai ter o que? 18 do lado esquerdo igual a 2x quadrado, né? Cortando esse 2, a gente vai ter 9 igual a x quadrado, né? E isto aqui é simples, né? X pode ser 3 ou menos 3, né? 3 ou x é igual a menos 3, né? Se x vale 3, y vale quanto, né? X vale 3, y vale 9, né? 9. Você pode substituir aqui ou aqui, tanto faz. 9. E se x vale menos 3, também vale 9, né? Porque é simétrico. Né? Vale 9, tá? Então, os pontos de interseção são 3, 9 e menos 3, 9, né? Então, vamos aqui, ó. Parábola 1 intersecada com a parábola 2 é o conjunto formado por esses dois pontos. 3, 9. Aqui, ó, menos. Primeiro vou colocar menos 3, 9, né? E 3, 9, tá certo? Ok. Vamos ilustrar aqui. Vamos ilustrar aqui. Vamos ilustrar, então, menos 3, tá aqui, menos 3, né? Opa, menos 3, bom, menos 3 aqui, 9, vai estar por aqui, certo? Deixa eu ver aqui, alguma dúvida? Três e menos 3, né? Os dois valores que a gente calculou é 3 ou menos 3, tá? 3 ou menos 3. 3 ou menos 3. 3 ou menos 3, certo? Olha, essa primeira parábola, né, vai passar por esses pontos. Quando x vale, por exemplo, essa parábola 2. Quando x é 0, y é menos 6, né? Então, ela é uma parábola que vai passar por aqui, digamos, fazer maior, inclusive, este daqui, com vermelho. Ela vai passar por esse ponto, digamos, né? Certo? E quando x... acho que vou colocar por aqui para poder desenhar melhor, tá certo? Não estou trabalhando em escala, não interessa isso, tá certo? Vou deixar aqui, continuar essa linha. Tá, ok. Apenas dando as ideias, né? Menos 3, 3, esse valor aqui vai ser 9, né? Então, ela vai fazer esse percorrido aqui. Opa, que aqui é meio complicado para graficar com esse lápis. Tá certo? Mas o fato é que esse ponto aqui, quer dizer, essa ordenada aqui é 9, né? Essa aqui é 9. Certo? Essa aí seria a parábola que se abre para cima, né? Ou seja, essa P2, né?
y igual x quadrado menos 6, né? Então, por favor, esta daqui é y igual x quadrado menos 6, né? Esse ponto aqui é menos 6, né? E, Professor, diga. e nem o senhor está falando aí no chat, não seria 3, não? Porque x ao quadrado 9 menos 6 daria 3. Ah, entendi agora. Entendi o reclamo, né? Entendi. Certo. É verdade. Obrigado. 3 ao quadrado, 9, menos 2, 3. Tá. Os valores, não é isso? Ok, muito bem. Sim, tem razão aqui. Tem razão. É isso mesmo, é 3 aqui, certo? 3, certo. Agora entendi, eu estava achando que esse valor de x, mas realmente tenho razão. 3, né? Então, muito bem. Aqui é 3, correto? Agora está bem, né? Agora está bem. Esse valor aqui é 3. Certo? Esse valor aqui é 3. Então, agora não estou gostando desse gráfico aqui. Bom, esse aqui menos 6, até aqui mais ou menos, né? Sei lá. Tá bom? Então esse valor seria o 3, né? O 3 aqui. Esse valor seria 3. Então essa parábola, né? Ela vai passar por esses pontos aqui. Certo? Ok. Esse aqui então seria nossa parábola. Cuja equação é y igual x quadrado menos 6. Certo, tem razão, né? Muito bem, x, y aqui. E a outra parábola também vai passar por esses pontos, né? Por esses pontos aqui. Só que ela se abre para baixo, né? Ela se abre para baixo, né? E quando x é 0, ela toma o valor de 12, né? Ou seja, ela vai ficar por cima. Eita. Tá, então vamos colocar isso um pouco maior, né? Bom, a gente vai perder a escala, não interessa, né? Desculpem aqui o vermelho. Aqui vai estar o valor 12, digamos. 12 aqui, né? Tá? Não está a escala, tá certo? Não interessa, né? Ela vai passar por esses pontos, por aqui e por aqui, tá certo? Tá, agora sim, esta daqui vai ser a parábola P1, ou seja, 12 menos x quadrado, não é isso? Tá ok. Então, a área que a gente está procurando, né, seria esta daqui. Então, por favor, esse gráfico não está correto, mas é só essa ideia. Não está correto no sentido de escala, né, mas vai ser uma coisa desse tipo, tá certo? Tá, muito bem. Então, o que interessa aqui, para calcular a área, como ambas são funções de x, certo? Você tem que determinar o intervalo sobre x. Intervalo de integração vai ser de menos 3 a 3. Qual função ficou por cima? Essa aqui, ó, essa. E qual é a função que limita inferiormente? Essa aqui. Tá bom? Então, a área, né? A área, acho que eu vou ter que usar este daqui. Isso sempre a gente já faz na próxima reunião, tá? Então, a área da região pedida vai ser integral de menos 3 a 3, né? Ambas são funções de x, por favor. Da função 12 menos x quadrado, que limita superiormente, 12 menos x quadrado, né? 12 menos x quadrado, menos a função, essa daqui, ó, x quadrado menos 6, né? X quadrado menos 6. Ok? Diferencial de x. Tá? E isto aqui vai ficar igual a integral de menos 3 a 3. Olha, 12 menos 6 vai ficar 18.
menos x quadrado vai ficar 2 vezes x quadrado, tá? E vou aproveitar aqui para fazer uma pequena observação, que vai facilitar muitas vezes as contas. Uma observação aqui, né? Eu poderia continuar a calcular as antiderivadas e pronto, né? Mas o seguinte, eu queria falar para vocês, se uma função, digamos, φ é uma função par, o que significa uma função par? Que quando você avalia em menos x, dá a mesma coisa que em x, né? Qualquer que seja o x, digamos que a gente está trabalhando num intervalo simétrico entre menos a e a, certo? Menos a e a, como é o caso, né? Menos 3 a 3. Este tipo de funções são chamadas de funções par. Par. Φ é par. A gente diz que φ é par. Φ é par. Então, se você se encontra com uma integral de uma função par que vai de menos a até a, tá? Esse resultado vai ser igual a 2 vezes integrar apenas de 0 até a da função f de x diferencial de x, ok? Isso aí acontece quando uma função é par. Também tem uma coisa semelhante, né? Vou anotar aqui. Se a função é ímpar, se φ é ímpar, o que significa ímpar? Né? Ímpar. Ímpar significa que quando você avalia em menos x, vai dar menos φ em x. Estou trabalhando com funções contínuas, é claro. Em todo momento, essa φ, por favor, é contínua, né? Φ contínua. Né? Então, ímpar significa isso. Então, quando você se enfrenta com uma ímpar, né? A integral de menos a até a de uma função ímpar vai dar 0, tá? O resultado é 0, né? Esse tipo de propriedades são muito usadas, por exemplo, quando a gente calcula ou trabalha com os coeficientes das séries de Fourier, por exemplo. Aparece muito isto aqui, tá bom? Então, em nosso caso, veja bem, a gente tem essa função, ó, 18 menos 2x quadrado. Isso aqui vai ser uma função par. Porque se você substitui x por menos x, não muda, né? Porque 18 é constante e aqui, se você tem no lugar de x, você coloca menos x ao quadrado é a mesma coisa. Tá? Que outro tipo de funções pares aparecem? Por exemplo, a função cosseno é uma função par. Por outro lado, a função seno é uma função ímpar. A função tangente é uma função ímpar. Funções x quarta é uma função par, certo? Então, algumas vezes vão aparecer funções pares, né? Então, eu queria aproveitar para indicar essa propriedade. Então, voltando à estrela, isso aí vai ser 2 vezes a integral de 0 até 3, né? Pode falar, Manuel. Professor, eu não entendi direito. Quando é que a gente diz que uma função é par ou ímpar? Uma função é par quando acontece isso daqui, ó. F em menos x, se você substitui x por menos x, não muda a função. Por exemplo, aqui, ó. Se você substitui x por menos x ao quadrado, menos x todo ao quadrado, é a mesma coisa que x ao quadrado. Entendeu? Ah, certo, entendi. O cosseno também. O cosseno é uma função par. Certo? Olha, vamos aproveitar aqui. Por exemplo, cosseno de menos x é a mesma coisa que cosseno de x. Sempre. Tá? Isso é uma propriedade. Então, cosseno é par. Cosseno é par. A função seno, né, é ímpar porque seno menos x é menos seno de x. Para ser ímpar, tem que acontecer isso daqui, ó. Função ímpar significa que
φ em menos x é menos φ em x. E par significa que não muda. No outro, aparece um sinal na frente, tá bom? Função x quadrado, x quarta, esta função aqui, ó, digamos, f de x igual x quadrado. Se você avalia em menos x, né, vai ser menos x elevado ao quadrado igual a x ao quadrado. Mudou? Não mudou. Então, essa função, ela é par. F é par. Né? Agora, se você trabalhar com a função x cubo, ela vai ser ímpar, tá bom? Ela vai ser ímpar. Geometricamente é importante saber, né, o comportamento geométrico, né? Sempre a gente tem que recorrer à geometria, né? A gente está trabalhando, para a gente aplicar essas propriedades, a gente tem que trabalhar no intervalo da forma menos a até a, certo? O fato de ser par significa que sua função vai ser simétrica com relação ao eixo y. Então, tudo que aparece desse lado esquerdo é a mesma coisa que do lado direito, tá bom? Ou seja, é como se o eixo y fosse um espelho aí. Então, há uma simetria com relação a isto aqui, tá? Por causa da paridade. Então, olha, você está interessado na área total dessa região aqui. Vamos colocar aqui. Você está interessado, então, na área desse daqui. Essa área, digamos. Certo? Então, veja, por causa da simetria, essa área aqui vai ser a mesma que essa área aqui. Por isso que você simplesmente tem que multiplicar a área daqui até aqui por 2. Certo? Por isso é que funciona essa propriedade aqui. Quando é par, integral de menos a até a é 2 vezes a integral de 0 até a. Mas quando f é ímpar, né? Quando f é ímpar, é porque essa função vai ter o seguinte comportamento. Então, a função ímpar vai ter simetria com relação à origem, né? Por exemplo, a função x cubo. Pense na função x cubo. Como é a função x cubo? A função x cubo é uma função desse tipo, tá? Então, olha, digamos, se eu quero integrar de menos a até a, essa integral de menos a até 0, ela vai representar menos a área, porque aqui é negativo. E daqui a aqui vai representar a área. Então, se você soma ambas as integrais, a integral vai ser 0. Entendeu? Então, aqui a gente tem uma função par, f é par aqui, f é par, portanto, a integral de menos a até a de uma função par, né, nesse intervalo, é 2 vezes a integral de 0 até a dessa função, certo? Por causa do que eu expliquei geometricamente, né? Estou integrando tudo. Basta integrar aqui, de 0 até e multiplicar por 2. Mas aqui, esta f é ímpar, né? F ímpar. Então, nesse caso, né? Essa integral aqui vai ser negativa, essa integral aqui positiva. Ambas do mesmo valor absoluto. Então, somando, vão se cancelar. Então, a integral de menos a até a, vou chamar g aqui, essa função g, essa ímpar, essa daqui vai ser 0. Tá? Então, moral da história, né? Quando você tem uma função par, integral de menos a até a vai ser 2 vezes a integral. Já quando é ímpar, a integral é 0, tá certo? Então, voltando ao nosso problema, né? Nosso problema se reduziu a calcular essa integral, ó, de menos 3 a 3.
Sempre tem que ser, para aplicar essa propriedade, você tem que ter um intervalo simétrico, né? De menos a até a menos 3 a 3. E você observa que essa função aqui, ela é uma função par. É uma função par. Né? Portanto, a área vai ser duas vezes a integral de 0 até 3 da função, correto? Então, para finalizar nosso exercício, né, em estrela, como eu já disse, você poderia ter continuado, né? Mas eu queria aproveitar para explicar essas propriedades sobre paridade e imparidade. Então, vai ser duas vezes a integral de 0 até 3 da função 18. Quem é a função mesmo? 18 menos 2x², né? 18 menos 2x², né? 18 menos 2x², né? Ok, e isto aqui é igual a quanto? Bom, aqui vai estar 2, integral da primeira, de 18, é 18 multiplicado pela diferença de 3 com 0, né? Que seria 54, não é isso? Menos 2, esse 2 aqui, e aqui a antiderivada vai ser x³ dividido por 3, avaliado no intervalo 3, 0. É muito mais fácil avaliar em 0, né, que avaliar em menos 3. É por isso também facilita as contas, né? Então, isso aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 54 menos 3 ao cubo dividido por 3, é 3², que é 9, 2 vezes 9, 18, né? E isso aí vai dar 36, multiplicado por 2, vai ser 72, tá bom? Então, a área dessa região é 72 unidades quadradas, correto? Bom, professor, Sim, pode falar. onde é que o senhor encontrou 54? Explica. Onde eu encontrei... as contas, né? É porque integral de 18, de 0 a 3, toda vez que você calcula a integral de uma constante, vai ser a constante 18 multiplicado pela diferença de 3 com 0. Quanto é 3 menos 0? É 3. 3 multiplicado por 18. 54. Ah, legal, obrigado. Tá? Em geral, eu estou aplicando essa propriedade, ó. Integral de A até B. Se você tem uma constante, esse daqui já diretamente é a constante multiplicado por B menos A. Tá bom? Eu estou aplicando essas propriedades diretamente. Por exemplo, eu apliquei que constantes podem sair, né? Se você tem integral de uma diferença, é a diferença das integrais. Então, eu integro já primeiro aqui, menos 2 vezes a integral desse daqui. Integral de x², x³ dividido por 3. Tem que ser avaliado em 3 e em 0, tá? Estou fazendo direto já, beleza? Mas como vocês ainda estão começando, né? Façam por partes, né? Integral do primeiro, menos integral, 2 vezes a integral do segundo, e assim vai, tá certo? Ok, então acho que tá bom por hoje. Vamos interromper aqui a gravação.